Bom, galera, eu vou falar agora sobre o programa Jukebox, agora a versão com créditos. Então esse programinha, ele se divide em duas partes. O que nós vamos fazer no Android, né, na TV Box, e o que nós vamos fazer no Windows. No Android, basicamente é você instalar o APK e quando você iniciar esse APK pela primeira vez, ele vai te pedir a informação da onde que está o pendrive montado com as suas músicas e o resto das informações que o programa precisa para funcionar. Então, a parte do Android se resume basicamente nisso, na instalação do APK e configurar o local do pendrive, ou seja, você falar para o programa aonde que está montado o seu pendrive. Esse pendrive ele é criado todo no Windows. Tem um programa auxiliar que vai criar 4 arquivos obrigatórios e você tem que montar toda a sua estrutura de pastas e arquivos seguindo as regras. Você tem que colocar as músicas certinho dentro da pasta, o arquivo capa.jpg, e eu vou mostrar isso aqui para vocês. Então, a estrutura de arquivos é essa daqui, ó. Tá muito bem explicado aqui. É só seguir. Você tem um pendrive. Na raiz do pendrive você vai criar uma pasta Jukebox. Dentro dela vai ter a pasta CDs. E dentro dessa pasta CDs você vai ter o nome do CD. Então aqui vai ficar o nome do artista, as músicas .mp3 e a capa.jpg, que é a figura simbolizando a capa desse respectivo álbum. Então você tem que seguir isso aqui certinho. Não pode faltar a capa, não pode ter arquivo de outra extensão inválida aqui dentro. Você tem que seguir isso aqui certinho, igual está aqui. E ele tem 4 arquivos obrigatórios. Esses arquivos aqui são essenciais para o programa funcionar. Esse jukebox.db, ele vai guardar as informações de nome de cantor, nome de música, essas coisas aqui. Esse teclas.db, ele vai guardar toda a configuração de teclas da sua interface. Esse contabilidade.db, ele vai guardar toda a parte de créditos que entrou na máquina. E esse lista de espera, ele vai guardar as músicas, né, que estão na lista. Então todos aqui são importantes e é obrigatório ter todos eles. Então como que você vai montar essa estrutura aqui? Você vai usar esse programa auxiliar aqui, ó. Ele é bem colorido assim e ele é dividido basicamente em várias partes. Deixa eu achar aqui. Aqui, essa figura está melhor. Então, basicamente, são 5 passos que você vai fazer dentro desse programa aqui. A primeira coisa é você colocar aqui a letra do seu pendrive. Então, você vai formatar o seu pendrive, vai colocar lá as músicas, conforme aquela figura anterior que eu expliquei. Depois eu vou fazer isso para vocês aqui, para vocês verem na prática. Então, você vai indicar aqui a unidade onde o seu pendrive está montado. Nesse botão aqui, nessa parte azul, você vai montar o jukebox.db, que é a parte relativa às músicas. Qualquer alteração que você fizer, se acrescentar um CD novo, apagar, excluir, isso aqui tem que ser refeito. Essa parte aqui é a parte da configuração das teclas. Então, esse programa ele ficou com 12 teclas. Essa parte aqui que está em vermelho mais forte é praticamente desnecessário. Isso aqui não se usa, né, de próxima música, pause. Numa máquina de fichas, né, com crédito, ninguém vai pausar ou pular a música do outro. Porém, foi implementado. Então, se por alguma razão muito específica, né, você decidir deixar esse botão, é opcional. Agora aqui já é a parte importante. Esses 5 botões aqui, né, vai ser basicamente a navegação e o OK para a pessoa escolher. E esses que estão em vermelho aqui
são os botões restrito ao operador, né? Que é o moedeiro, a parte de caixa, né? Da contabilidade, dos contadores e tal, e o controle de volume. Então você tem que preencher as 12 teclas aqui, tá? As 12 teclas padrão do programa. Aí você pode me perguntar por que tem duas colunas, no caso 24 lugares. Por quê? Porque eu deixei também a opção de uma segunda tecla. Então, essa parte aqui é meio complicadinha. Você tem que ter bastante atenção na hora de preencher ela. Porque você pode, por exemplo, configurar a letra C numa interface e você pode colocar, por exemplo, um controle remoto que tenha um código diferente para acionar a mesma função. Então, é como se você tivesse duas opções de interface funcionando no mesmo programa. No caso aqui está, né, com a nomenclatura, né, de keyboard, teclado e no caso um joystick. Então você pode colocar, vamos supor que você quer colocar o coin aqui, né, o moedeiro, tanto numa interface onde ele está representado pelo número 62, que é o espaço, como no controle remoto que o número seja o 180. Você vai colocar o 180 aqui. Você bate no botão personalizar, você consegue colocar qualquer valor nessas caixinhas aqui e fazer uma leitura, né, da sua interface totalmente personalizada. Eu sugiro a pessoa usar o padrão. Você põe esse X aqui, né, que é praticamente para você ignorar, como se tivesse tudo desabilitado, essa segunda coluna, e preenche só a primeira. Raramente você vai precisar fazer algo mais complexo aqui, mas é importante ter bastante cuidado para não repetir, não criar informações contraditórias aqui, senão o programa não vai funcionar. Essa última parte aqui, né, que está representada pelo 4 e o 5, é onde você vai criar a parte da contabilidade. Então aqui ele vai criar os créditos todos zerados, né, de início, né, o contador geral, e você tem aqui em cima a opção de colocar 1 para 1, né, uma música por R$1, 2 para 1 ou 3 para 1. Esse programa aqui não tem aquela tabela promocional mais complexa, aonde você incentiva a pessoa a colocar uma nota maior, um valor maior, e ela ganhar uma promoção, assim, vários créditos. Ele não tem isso. Então, a parte dele aqui de creditar, ela se resume só nessas três opções. 1 para 1, 2 para 1 ou 3 para 1. Essa parte aqui é um log de tarefas, que vai aparecer aqui o que ele está fazendo. Então, é basicamente, tudo se resume nessa figura aqui, ó. Aqui que está todo o segredo da coisa. Você tem que entender que o seu pendrive vai ser montado desse jeito, a parte das músicas, você não pode errar. Você tem que entender que você vai precisar desses 4 arquivos aqui, que são obrigatórios, e quem vai criar esses caras aqui para vocês é esse programinha auxiliar. Não pode esquecer de você colocar aqui, né, a unidade do seu pendrive, senão você vai clicar aqui para fazer, ele não vai achar nada e vai dar erro. E lá no APK Android, você vai ter que falar no programa, na hora que ele iniciar, você vai ter que passar esse caminho aqui para ele, ó, que é o PF. Isso aqui é um modelo, tá, gente? Não vai ser exatamente isso daqui. Então aqui está explicando, aqui no Android, o caminho de um pendrive, quando você coloca que ele é montado, ele é bem diferente do Windows. No Windows ele é representado apenas por uma letrinha. No Android já é uma frase bem mais complexa. Então você tem que ficar muito atento a isso daqui. Então aqui você tem que ter um conhecimento, né, de estrutura de pasta e arquivos. Tem até um programa que eu recomendo, que eu mando junto, que é o ES File Explorer, que ele tem bastante recurso. Então lá fica mais fácil de você chegar nesse caminho aqui, ó, para você fornecer o programa. Isso aqui você vai fazer uma vez só. Isso aqui muda se você formatar o pendrive, trocar o pendrive, ou às vezes trocar ele de porta USB lá na box. Ele pode ser montado em um local diferente. Então você tem que ficar bastante atento para isso. Fora essas exceções, você vai fazer isso aqui uma vez só.
Você vai mostrar para o programa aonde que está o seu pendrive. E esse pendrive aqui você vai fazer a configuração de teclas uma vez só, porque a sua interface nunca vai mudar. Essa parte aqui das músicas você vai fazer de acordo conforme você for acrescentando novas músicas. Você vai ter que refazer, no caso, esse arquivo aqui, né? Que é o jukebox.db. Então você vai abrir esse programa, nem toda hora que você abrir ele, você vai executar os 5 passos. Você pode abrir ele e usar somente a parte azul, que é a atualização de CDs. Ou seja, ele vai criar ou sobrescrever somente esse arquivo aqui. O teclas.db você nunca vai precisar mexer. E esse daqui, se você gerar ele novamente, no caso ele vai resetar toda a contabilidade ou vai resetar toda a lista de espera. Então, essa daqui é a imagem chave, né? Que seria a dica principal para você colocar o programa tudo para funcionar. Vou tentar fazer aqui agora para vocês a montagem de um pendrive. Então vamos lá. Eu estou aqui, ó, com um pendrive vazio, formatado. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar nele primeiro uma nova pasta, né? Que é a pasta Jukebox. Então está aqui criada, tudo minúsculo. Abrir ela, dentro dela eu vou criar a pasta CDs, também tudo minúsculo. E aqui dentro eu vou colocar os meus álbuns, seguindo aquilo que eu já mostrei para vocês. Eu vou fazer agora igualzinho tá nessa figura aqui. Então vamos lá pegar alguns CDs de exemplo. Eu estou aqui, ó, com 6 CDs. Eu vou marcar todos os 6 ao mesmo tempo. Eu vou abrir um aqui para vocês verem. Vocês podem ver, ó, que eu tenho todos os meus arquivos .mp3 certinho. Não tem nada diferente aqui dentro. E eu tenho um arquivo capa.jpg aqui, que está representando a capa desse álbum. Então eu estou certinho dentro do padrão. Então vou pegar esses 6 CDs, dar um Ctrl C aqui e vou jogar lá no meu pendrive dentro da pasta CDs. Então vamos esperar copiar aqui. Pode demorar um pouquinho, esse computador aqui ele não é dos melhores, mas vamos aguardar. Enquanto vai copiando, vou ver se tem mais alguma coisa aqui para mim ir mostrando para vocês. É basicamente essa figura aqui, ó. Não vai fugir disso. Ela é como se fosse o resumo de todo o tutorial. A partir do momento que você dominar isso aqui, você vai ver que é muito simples de utilizar o programa. Esses arquivos aqui também, gente, quando você criar, vamos supor, você criou um teclas.db, que tem toda a configuração da sua interface. Você pode fazer um backup dele e deixar guardado na sua máquina. Você pode criar uma pasta lá, por exemplo, máquina 05, Bar do Manel. E você deixa o teclas.db lá, que é o que foi criado para funcionar com aquela interface daquela máquina. Você não vai nem precisar vir aqui montar ele de novo, se você precisar. Você já vai ter ele. Então, em vez de você usar o programinha para criar, você vai lá, pega do seu backup e joga ele no pendrive. Ele fica dentro da pasta Jukebox, tá? Não, dentro da pasta Jukebox não. É isso mesmo, ele fica dentro da pasta Jukebox. Vou mostrar para vocês aqui. Então, aqui, ó, já copiou. Então, olha como que tá o meu pendrive. Ele tá aqui, ó, a pasta Jukebox, CDs. Tá aqui todos os CDs. Então, eu tenho que criar aqui agora aqueles 4 arquivos obrigatórios. Então, o que eu vou fazer? Eu vou rodar o meu programinha auxiliar, que é esse daqui, ó. Isso aqui vai junto com o programa. Ele chama aqui, ó, criar pendrive.exe. Eu vou rodar ele.
Ele vai abrir. Primeiro passo, não esquecer de informar a letra ou a unidade do seu pendrive. O meu pendrive ele está montado na letra G aqui no Windows. Então, voltando aqui, é letra G mesmo, fui lá confirmar. Você vai colocar aqui, letra G, e você vai vir aqui, ó, criar ou sobrescrever, né? Jukebox.db. Cliquei aqui, ele vai fazer a leitura no meu pendrive daqueles 6 CDs e vai listar aqui para mim. Se tiver tudo certinho, olha lá, ele listou aqui os 6 CDs e no log aqui ele falou, ó, criando banco de dados e tal. Então a primeira parte eu já fiz. Então se eu for lá no meu pendrive olhar, dentro da pasta Jukebox, eu vou ver que eu já tenho o jukebox.db. Então, daqueles 4 arquivos obrigatórios, um eu já fiz. Correto? Então, agora vamos passar para a segunda parte. Eu tenho aqui as teclas padrão. Como eu já sei que aquela minha TV Box que eu vou testar depois, o Enter dela não corresponde ao 23, eu vou fazer uma pequena alteração aqui. Eu vou clicar no personalizar e vou trocar o valor do OK aqui, que é o Enter, de 23 para 66, que esse aqui que é o valor dela. Depois eu vou ensinar, gente, como que você descobre esses códigos aqui, tudinho para você colocar. Então, eu vou clicar aqui, criei também o arquivo de teclas. Se eu for lá no meu pendrive conferir, ele já está aqui. Então, eu já criei 2, né? São 4. Então, agora eu vou fazer os 2 passos que restam. Eu vou querer 2 músicas por R$1. Então, eu vou colocar aqui para criar a parte de contabilidade, de crédito. Ele constou aqui no log, criado com sucesso. E eu vou fazer o último passo, que é criar uma lista de espera toda vazia. Beleza. Então, você pode ver que eu fiz aqui os 4 passos. Esse e esse. Então, eu já tenho lá no meu pendrive, vou fechar, os 4 arquivos obrigatórios. Então, se vocês olharem aqui, ó, vocês podem ver que eu tenho exatamente aquilo que está lá na figura. Eu tenho a pasta Jukebox como a raiz, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar por aqui, porque eu acho que fica melhor. Olha, eu tenho a pasta Jukebox. Dentro da pasta Jukebox eu tenho as CDs. Olha lá, onde está os meus CDs. E aqui do lado de fora eu tenho os 4 arquivos obrigatórios. Exatamente como manda o tutorial aqui com as dicas. Tenho todos eles e minhas músicas. Então agora eu vou lá no Android mostrar para vocês como que faz. Beleza? Então, galera, dando continuidade, eu tô aqui, ó, com a TV Box montada no monitor. Uma TV Box bem simples. E eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser instalar o aplicativo Jukebox. Então, eu tô com ele aqui no pendrive, né? Vou acessar aqui o meu pendrive. Ele tá aqui, eu vou instalar ele. Pode ser que alguma TV Box não deixe você instalar por não ser um aplicativo, né, da loja Google, lá da loja oficial. Então você tem que ativar na TV Box, na parte de segurança, permitir instalação de aplicativos desconhecidos. Aí vai aceitar normalmente você fazer a instalação. Então ele está aqui. A única permissão que ele pede é acesso, né, ao cartão SD. Então vamos lá. Instalar. Pode demorar um pouquinho, mas é normal. Essa TV Box aqui é a mais simples. Então, para fazer a instalação, eu sugiro você colocar um teclado USB nela. Eu estou com o mouse
Isso aqui não é um pendrive, isso aqui no caso é o receptor de um mouse sem fio que eu estou aqui. Então tá lá, aplicativo instalado, eu vou dar o concluído, não vou abrir ele agora. Então ele já vai aparecer aqui no meio dos outros, ele aqui ó, já está aqui instalado, mas eu não vou abrir agora. Então vou mostrar outra coisa para vocês, vou tirar esse pendrive daqui. Esse pendrive aqui ó, só tem o aplicativo, tá gente, que eu acabei de instalar. Esse pendrive aqui, ó, que é o pendrive que eu montei lá no vídeo, aqui no Windows, que tá certinho dentro das regras. Beleza? Então esse aqui é o pendrive que o programa vai vir buscar as informações, as músicas para funcionar. Eu vou colocar ele agora aqui. Então vamos lá. Coloquei, que reconheceu, vou dar o cancelar. E agora eu vou mostrar para vocês, você lembra que eu falei que você tem que achar o caminho aonde ele foi montado. Então esse pendrive aqui, nessa respectiva porta USB, eu vou identificar agora o caminho para vocês, que é a única configuração que eu tenho que fazer no Android. Eu já estou com ele pronto, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou no programinha que eu indiquei, que é o ES File Explorer. Ele é um gerenciador de arquivos mais completo do que o gerenciador que geralmente vem na TV Box. Então, eu vou abrir ele. E vou procurar aqui, ó, o meu pendrive. Então ele vai ser esse dispositivo móvel aqui. Olha lá, eu já achei a minha pasta Jukebox. É o caminho dela, gente, que eu preciso saber. E o caminho já está aqui em cima, ó. MNT, tá vendo, ó? USB, Storage, USB Disk 1, o Disk 0. Essa linha toda aqui que é o meu caminho. O jeito mais fácil é você marcar essa pasta aqui. Você vai na parte de mais aqui e abre o propriedades. Então você vai ter aqui a propriedade da pasta, ó. Tá aqui o caminho certinho que a gente precisa, ó. Sem a barrinha final, tá, gente? Porque essa barrinha aqui para frente, ó, onde tá ali de vermelho, a parte Jukebox e tal, que é aquela estrutura de arquivos que tá lá no pendrive, o programa já vai colocar sozinho. Então ele só precisa dessa primeira parte aqui, ó, sem a barrinha final. Então eu vou dar o copy aqui. Ele vai copiar isso daqui para mim. Eu vou fechar tudo. Eu já estou com isso, né, na área de transferência. E agora eu vou rodar o programa pela primeira vez. O que o programa vai me pedir? Vai me pedir para me apertar a tecla C. Então eu estou aqui com o teclado plugado por causa disso, né? Provavelmente depois eu não vou precisar mais disso, vou usar a minha interface, né, de botão de fliperama e tal. Então eu vou rodar o programa aqui pela primeira vez e vou entrar na tela de config para vocês verem. Então tá aqui o programa rodando, apertei a letra C. E ele vai me pedir, ó, o caminho do banco de dados e das músicas. Ele me dá o exemplo aqui, ó, sem a barrinha no final. E pede para mim salvar e reiniciar. Então eu vou colar aqui. Olha lá. Vou apagar a barrinha. E vou mandar salvar e reiniciar. Se tiver tudo certo, como o meu pendrive foi montado dentro das regras, o programa já vai rodar. Olha ele aí rodando. Então isso aqui vai ser o primeiro contato que vocês vão ter com ele. Então, ele é praticamente igual à versão sem créditos. Se você reparar aqui, ó, ele já apareceu o contador de créditos. Então aqui ele vai ter as outras funcionalidades, né? Você vai ter a parte dos registros, né, dos contadores, igual tá aqui, ó, toda zerada, né? Isso aqui todo mundo sabe que é um botão restrito, né, ao operador, para ele acompanhar o que está acontecendo. Essa tela eu fiz bem simples, ela só registra os créditos que caiu.
Ela não faz nenhum tipo de cálculo, de percentual, de comissão, nada, nada. É um contador puro e simples. Entendeu? Então, se você precisar de cálculos, você vai ter que pegar uma calculadora e ver, mas a coisa é tudo muito simples, que é basicamente você pegar o crédito, né? E ali você tem uma noção do período. Esse geral aqui, ele não zera, ele só vai zerar se você recriar ele de novo. Então, se você for lá no aplicativo, né, e recriar aqui de novo, ó, a parte da contabilidade naqueles botões, aí é o único jeito que você tem de zerar ele. Então, isso aqui é a tela dos contadores e aqui é a tela do programa. A mesma coisa, tem toda a parte de atalho, né, de busca. E se você tentar colocar uma música aqui, agora ele dá que você está sem crédito. Porque essa daqui é a nova versão do Jukebox Android com crédito. Então, não vai, ó. Então, o que acontece? Você vai acreditar. Então, vou vir no meu botão, o padrão é o espaço, vou apertar aqui e vou acreditar. Coloquei 4 créditos. No caso, apertei 2 vezes o botão. Então, agora eu já consigo escolher alguma coisa. Então, ele já vai iniciar tocando. Vou abaixar aqui um pouquinho. Então você pode ver, ele já está tocando. E ele também tem toda a parte, né, de proteção contra a queda de energia. Eu vou dar um ESC aqui agora para fechar o programa, para simular a queda de energia elétrica. Então ele vai ter que voltar com as mesmas configurações, né? Que no caso são 2 créditos ainda disponível e 2 músicas na lista. Então, saindo, rodando ele novamente. Ele restaurou as mesmas configurações. Então eu posso escolher mais 2 músicas. Meu crédito acabou e tem 4 listas na espera. Se eu tentar escolher mais alguma coisa, não vou conseguir. Então é basicamente isso daí, gente. Mostrar aqui a parte dos contadores. Então ele registrou lá os 4 créditos que eu coloquei. Se eu colocar mais crédito, vai contabilizar. Então vamos colocar, ó, mais 2, mais 2, mais 2. Com 4 antigo, ele tem que contabilizar 10. Então tá lá certinho. E agora eu vou dar um reset aqui para vocês. Ele vai apagar tudo que tá tocando, vai zerar os contadores tudo, menos o geral. No caso ele vai zerar esse parcial aqui, ó, que é o crédito do período. Então vamos zerar ele. Olha lá. Então, como podem ver, funciona tudo direitinho. Então tá aí, gente. Esse daí é a versão, né, do Jukebox, né, rodando no Android. Então, como vocês podem ver aí, a parte, né, de peças é bem simples, rodando sisteminha de crédito. Lembrando que o programa não roda vídeos, é só MP3, e a parte de creditar, ele não tem como você cadastrar aquelas promoções, né, que incentiva a pessoa a colocar valores maiores. Ele vai funcionar só no esquema aqui, que é o 2 por 1, 1 por 1 e o 3 por 1. Você vai clicar na setinha que vai abrir. Bom, galera, agora para finalizar, eu vou falar desse aplicativo aqui, ó, que vai junto. Esse KeyCodes aqui é o que vai auxiliar você a pegar o código das teclas de qualquer dispositivo de entrada que está plugado aqui na USB da TV Box. Então é com ele que você vai conseguir aqueles números para montar aqui, ó, a sua configuração de teclas. Então, como é que ele funciona? Eu vou rodar ele aqui para vocês, ó, e vou fazer uma simulação. Imagine que nós vamos usar esse teclado aqui. Então, eu sugiro vocês pegarem um bloquinho. Então, você pega e monta de acordo com as teclas que você vai precisar. Vamos colocar, por exemplo, aqui a cruz de navegação, né? O OK no meio. E vamos pôr mais um botão aqui que seria, sei lá, o crédito. Então, você vem aqui, ó, e direita. Olha lá, ó.
apareceu lá, ó, o 22. Então você vem aqui e marca 22. Aí você vem aqui, esquerda. Apareceu lá, o que corresponde à esquerda, ó, é o 21. Então você vem aqui no seu negócio 21. Então você vai pegar todos os números. Então você vai colocar, vamos supor, cima, baixo, 19 e 20. Então aqui vai ser 19, aqui vai ser o 20. O seu ok você quer no Enter. Você vai lá, captura o Enter. 66. Então, esse camarada aqui do meio, você vai lá, põe o 66. Então, você vai lá, faz a sua colinha aqui. Depois você vai vir aqui, ó, e vai mudar o que não for padrão. O que já tiver ali normal, você deixa. O que você precisar mudar, você clica aqui, ó, no teclas personalizar, ó, acessa aqui, ó, e coloca o valor que você quiser. E depois você vem aqui embaixo e manda criar. Então o que acontece? É esse aplicativozinho aqui, ó, que vai te ajudar, porque qualquer coisa que eu apertar aqui, ó, ele vai registrar lá. Inclusive, né, por exemplo, o próprio controle remoto que vem na box, se você quiser configurar as teclas aqui, se eu for apertando, ó, ele vai aparecendo lá também o que cada tecla é. Então, você vai montar, vamos supor, com uma plaquinha USB daquela zero delay, né, chinesa, que vende lá no Mercado Livre. Você vai fazer a sua interface com botões arcade e usar uma plaquinha daquela. Então você coloca a plaquinha nesse programinha aqui, Keycodes, você vai conseguir o mapeamento de todos os códigos da plaquinha e depois você vai jogar nesse programinha aqui, ó. Beleza? Então fica mais essa dica aí.